Olá, começamos mais um Saúde Ativa, um programa que traz para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje teremos Bárbara Ivo, ela é assistente social e psicopedagoga. Vamos falar sobre inclusão escolar do autista e você também confere uma dica de saúde. Bárbara, seja muito bem-vinda ao programa Saúde Ativa. Obrigada, Nayane. Bárbara, para quem ligou a TV agora, explica para quem nos assiste o que seria um autista. O autista é uma pessoa, como eu, como você. A gente não pode pensar o autismo separado da pessoa, né? E a pessoa autista, ela tem algumas características específicas. São pessoas que podem ter comprometimento na linguagem, dificuldade na interação social e comportamentos restritos e repetitivos. A gente estava falando antes do início do programa e disse, Bárbara, você atualmente só trabalha com autistas? Você disse que sim. Por que essa escolha? Dayana, veja, eu escolhi a educação como um meio de transformar, né? É a minha escolha. E aí eu comecei a ver o quanto que esse público precisava de suporte, né? Então eu venho de uma história que o TDAH sempre esteve presente na minha vida e o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é uma das maiores comorbidades na pessoa autista. Então o TDAH me levou ao cuidado de crianças com autismo e aí eu vi que eu precisava me dedicar muito só a isso. E aí eu escolhi o autismo como caminho de atuação e há uns 5 anos eu trabalho como uma alfabetizadora de crianças autistas. E nestes 5 anos aí de vivência com essas pessoas especiais, quais são as maiores dificuldades que você percebe que eles enfrentam? Seriam essa questão da inclusão escolar, que inclusive é um dos nossos focos hoje do nosso bate-papo, Bárbara? Eu acho que é o mesmo que qualquer outro grupo de minoria, né? Se a gente fosse discutir questão de gênero, se a gente fosse discutir a questão de raça, indígena, enfim. Eu acho que o que mais faz a pessoa autista sofrer é a exclusão, é a falta do conhecimento da sociedade, é como a sociedade os vê, os trata. Eu acho que esse deve ser, isso falando pelo meu olhar de terapeuta, porque eu não sei te dizer como uma pessoa autista te diria isso, né? Mas como o meu olhar de terapeuta, acredito que seja essa discriminação que tanto maltrata. A gente pode dizer que existe mais de um tipo de autista. A gente sempre, eu já ouvi, conheço pessoas que dizem, ele tem autismo e parece ser muito grave. Muitas vezes a pessoa não tem nenhum entendimento do que acontece ao seu redor. E eu já observo que tem outras pessoas que dizem, é autista. E você se questiona, tem certeza que é? Então existem diversos tipos, né? A gente pode especificar que alguns que têm uma certa dificuldade mesmo, bem séria no aprendizado, e talvez outros que sejam mais leves e talvez outros, inclusive, que não conseguem nem ir para uma escola? Existe. Assim, autista é autista, tá? Não vai ser mais autista ou menos autista. O que muda quando a gente fala do nível do autismo, né, o nível 1, ou leve, o nível 2 moderado, o nível 3 severo, quando a gente fala isso, a gente fala em relação ao tipo de suporte e apoio que a pessoa precisa. Ou tanto de suporte e apoio que a pessoa precisa. Mas assim, ela não é menos autista porque ela é autismo leve, ela não é mais autista porque ela é autismo severo, né? Então, o que vai variar é isso. O autismo, ele é um espectro, né? Então, essa palavra espectro é justamente para mostrar essa diversidade que pode existir. Então, eu posso ter autista que tenha dificuldade na fala ou não. Eu posso ter autista que tenha mais distúrbio sensorial que outro. Então, o espectro, ele mostra justamente essa variedade dentro do autismo e o nível é o que mostra o tipo de ajuda que a pessoa vai precisar. Bárbara, para quem nos assiste, existem características que os pais podem perceber nos filhos no dia a dia para que eles realmente busquem ajuda, porque muitas vezes os pais veem os filhos crescendo, né, e acham que algumas coisas são manias, birras, ou que é normal. Características que eles podem perceber e talvez ligarem a antena e dizer, eu acho que eu preciso de ajuda. Eu acho interessante que assim, os pais sempre sabem quando algo está fora do, né? O autismo, ele pode ser percebido desde logo a primeira infância, assim, o diagnóstico de autismo pode ser fechado antes mesmo dos 2 anos de idade, né?
Então, isso ajuda, porque isso leva à intervenção precoce. E quanto antes a intervenção, quanto antes se inicia o tratamento, melhor a gente vai estar dando condições e qualidade de vida para esse indivíduo. Os pais, eles estão sempre atentos, precisam estar sempre atentos a um atraso de fala. Então, assim, às vezes a gente ainda vê, Daiana, muito assim, as pessoas dizendo, cada um tem seu tempo, cada criança tem seu tempo, porque o meu sobrinho, o filho do não sei quem começou a falar com tantos anos. Muito. Não existe mais isso, gente. O atraso de fala precisa procurar um neuropediatra. Porque, assim, isso pode ser um indicativo de que, assim, precisa se dar atenção. Não é que atraso de fala vai ser autismo, não é isso. Mas é um indício de que, assim, olha, vamos olhar com cuidado, mesmo porque existe o que a gente chama de autismo regressivo. Ou seja, a criança parece que cumpriu todas as etapas do desenvolvimento e aí, de repente, parou. Sim. Parou de falar, parou de fazer pedidos, parou de fazer contato visual, né? Então, assim, existem podas neurais e que aos 2 anos acontece, que pode levar a isso que a gente chama de autismo regressivo, onde fica muito mais visível para os pais. Meu filho falava e parou de falar, meu filho olhava e parou de olhar. Mas esses são sinais que os pais precisam estar atentos, né? A criança fala, a criança olha, ela atende quando ela é chamada, ela está se desenvolvendo dentro do que você conhece como os marcos do desenvolvimento, da normalidade, né? Então, isso são indícios, né, de que os pais pode ajudar os pais a buscar ajuda. E vão crescendo e vem a questão escolar, né, Bárbara? Na sua opinião, crianças autistas devem frequentar a mesma escola das crianças que não teriam autismo? Daiane, eu vou te dizer o seguinte, essa já não é mais uma questão hoje, tá? Hoje, nós temos legislações que estabelecem isso. Isso não é mais uma possibilidade. A criança autista não tem que estar fora da escola regular. O lugar da criança autista, aliás, o lugar de toda criança é dentro da escola regular. Né? O que existe? Desde a Constituição de 88, a Constituição ali ela fala sobre a igualdade de educação para todos, né? E aí foi uma longa caminhada, né? Existiram as escolas especiais, né? Que era justamente com a intenção de tirar essas pessoas com necessidades especiais e colocar dentro de uma escola onde elas tivessem uma educação direcionada para elas. E então existiam as escolas especiais e as escolas regulares, né? E vínhamos nessa caminhada. Em 94, eu acho que a Declaração de Salamanca foi uma das grandes conquistas, a gente considera ali como a gênese da educação inclusiva, onde se começou a pensar que, olha, a escola regular ela tem que ser uma escola realmente para todos, e todos inclui as pessoas com algum tipo de deficiência. E aí, a partir de então, começou-se a pensar na educação especial, né, acontecendo dentro da escola regular, que é o modelo proposto hoje. Então, o que a gente tem que discutir hoje não é a possibilidade da criança autista fora da escola regular, isso já não é uma opção. O que a gente precisa discutir hoje as escolas são inclusivas? Né? A escola faz uma educação inclusiva? Essas crianças com a educação especial que hoje vive dentro da escola regular, ela faz parte da escola, né? Ela tem o olhar da escola. Essa hoje é a nossa grande questão. É uma grande questão mesmo, Bárbara. Você vem percebendo nos seus atendimentos que há um aumento do bullying, já há um bullying, né? Está muito disseminada essa questão em relação a outras coisas. Crianças que são fora do padrão, são mais gordinhas, enfim. Mas em relação ao autista, as crianças vêm sofrendo com isso? Há um aumento de bullying nas escolas? Eu não sei te responder isso. Eu sei que o bullying existe, como você falou, né? Existe bullying de quem é baixinho, eu sofri bullying. Existe bullying de quem é gordinho, enfim. Eu não sei te dizer se existe um aumento, porque a gente teria que fazer uma pesquisa, levantar dados, né, para saber se houve esse aumento. O que eu sei te dizer é que existe uma exclusão, né? Existe uma discriminação. E não é só por parte dos pares, né? Porque é muito comum a gente pensar no bullying
como parte dos pares, né? Assim, geralmente quem faz o bullying é na mesma idade do outro, né? E no caso do autismo, isso vai muito além, sabe? Infelizmente. Assim, a gente consegue, eu que estou dentro da educação, dentro das escolas, né? Eu consigo perceber assim que o próprio professor, muitas vezes, infelizmente, né? Ele não olha para o aluno como um indivíduo. Ele não olha para aquele indivíduo como um aluno, né? Então, ele ignora aquele sujeito. Ele acha que o fato daquela criança estar dentro da sala de aula dela, né? E manipulando uma massinha de modelar ou rabiscando algum papel é suficiente. É verdade. Né? Então, assim, essa discriminação, essa exclusão, isso sim existe e de forma cruel. Você acha que talvez deveria haver uma maior capacitação desses profissionais que trabalham, né, com crianças, de professores, porque é o que a gente está falando. Parece, não sei te explicar o certo, né, eu estou muito superficial nessa questão, mas que os casos vêm aumentando a cada dia e mais crianças, né, autistas estão nas escolas. Talvez esses professores não estejam tão capacitados. Você acha que talvez uma necessidade de um aperfeiçoamento externo ou dentro do contexto aí quando já estão ensinando os professores a se tornar professores, talvez? Olha, essa pergunta sua é tão interessante, porque eu acho que ela é a raiz do problema assim, atual, sabe? Porque assim, olha, lembra que a gente fez um resgate histórico aqui sobre como a educação foi dividida, né? Desde a Idade Média até hoje, né? E passamos pela segregação, aliás, existe ainda, infelizmente. Passamos por várias etapas, até hoje a gente está dentro da proposta da educação inclusiva. Então, Dai, veja só, o que acontece? Os professores, eles ainda têm a mentalidade daquela pedagogia, sabe? Então, a gente na formação da pedagogia não existe módulos ou conteúdos para se falar ou se trabalhar o assunto autismo. Depois disso, não existe ainda suficientemente capacitação para esses professores, né? Na verdade, a gente está vivendo um grande momento. É um momento histórico, ao meu ver, porque assim, é o momento onde as pessoas estão realmente começando a entender a necessidade de se falar sobre isso, porque é inegável. Os alunos autistas dentro da sala de aula não podem ser escondidos, né? Sim. Então isso está fazendo com que os gestores das escolas percebam que precisamos fazer alguma coisa. Precisamos ter conhecimento e capacitar o nosso professor, porque esse aluno, ele é um aluno da casa. Mas isso está muito no começo, viu? Muito no começo. Bárbara, aí aqui pensando, eu acho que há uma necessidade de uma capacitação de toda a população, porque esses professores que muitas vezes não estão aptos para atender aquela criança na escola, eles também são pais fora da escola, né? Então, às vezes, o amiguinho está ali tratando mal de forma diferente o colega que é autista, mas em casa ele também precisaria, né, que fosse orientado que, olha, é um amigo seu que tem algo especial e você precisa tratar bem. Eu acho que falta essa capacitação de toda a sociedade. É verdade. As pessoas ainda veem o autismo como uma doença, né? E não é. É uma condição. Então, a gente precisa ver o autismo e respeitar aquela pessoa autista com as diferenças dela. E sabe o que acontece? Essa sua pergunta me fez até lembrar uma experiência, assim. Eu tenho uma das crianças autistas que eu acompanho, é uma criança que ela conseguiu vencer uma barreira que é muito comum no autismo, que é a questão da habilidade, da interação social, né? E essa criança, ela gosta muito de estar com outras crianças, tá? E aí a escola foi chamada, né? Os pais dessa outra criança não autista, procuraram a escola para informar que não gostariam que o filho deles, né, ou a filha deles, que não é autista, se relacionasse com alguém autista. Gente, isso me marcou tanto e é por isso que eu estou compartilhando, porque assim, isso realmente mostra o quanto a sociedade precisa de informação. Tá? A gente está fazendo aqui um recorte, falando da educação inclusiva, do autismo na escola, mas assim, veja olha, imagine isso, quer dizer, na família, né? Os pais ensinando aquela criança pequena de 5 a 6 anos que assim, olha, é autista, tá? Não encosta. Gente, autismo não é contagioso, autismo não é doença, não pega, sabe?
A criança autista, como toda outra criança, ela precisa de amigo, ela precisa brincar, ela precisa de professor que fala com ela, ela precisa de atenção, ela precisa de carinho. Autista não vive em um mundo à parte. Ele faz parte do nosso mundo. Tá? Ele pensa como a gente, assim, ele sente como a gente entenda, né? Cada um de nós com as nossas diferenças. Sim. Mas eu quero dizer assim que não são pessoas estranhas, são pessoas que têm pensamentos, sentimentos, e elas precisam ser percebidas e respeitadas dentro disso. Muito reflexivo. Eu tenho uma outra pergunta, uma afirmação e uma pergunta, mas a gente vai agora para o breve intervalo e já já voltamos e vocês fiquem aí. Voltamos após um breve intervalo e olha só, hoje o nosso bate-papo é com a Bárbara Ivo, ela é psicopedagoga e assistente social e estamos falando sobre a inclusão de autistas nas escolas. Mas espera aí, se perdeu o primeiro bloco não tem problema algum, vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e vocês podem assistir a reprise completa. Aliás, também querem ver qualquer outro programa que a gente já gravou aqui, a cada semana um profissional de uma área falando sobre um tema relacionado à saúde, qualidade de vida, e vocês podem assistir a reprise do programa inteirinho. Bárbara, a gente estava falando sobre este caso no primeiro bloco, que é muito triste, né? Os pais falarem para o filho que não querem um filho próximo a alguém que é autista, é assim, a gente deixa até uma reflexão. A gente está falando de um caso específico, que é pessoas autistas, que são pessoas autistas, mas é bom que toda a população tenha uma consciência, porque a cada dia a gente está vendo as pessoas mais agressivas, as pessoas se achando responsáveis pela vida do outro. Eu sempre trago essa reflexão com qualquer entrevistado que eu tenho aqui, seja um neuro, seja, enfim, porque a gente está julgando demais os outros, né? E as pessoas que estão sendo julgadas têm sentimentos. E quem somos nós para dizer que somos perfeitos na vida? E as redes sociais, né? Toda essa tecnologia é muito importante, está sendo muito bom, mas ao mesmo tempo um pouco preocupante, porque a gente vê muitos casos hoje, atualmente, de pessoas se suicidando, porque a pressão do julgamento ela é complicada. Então, como você disse, são os níveis, né, Dai, talvez de autistas, mas eu imagino que, não sei se seriam os graus, né, mas assim, uma pessoa que até tem um entendimento e passa por isso e tem a consciência do que está acontecendo ao redor dela. Imagine o problema psicológico que essa criança vai levar para o resto da vida. Assim, quando a gente fala do autista, né, a gente costuma falar muito da criança autista, mas o autista cresce. Cresce, isso. E vira o adulto autista. E eu acho que, assim, quem mais deve sofrer, né, eu gosto até de ressaltar, viu? Assim, pelo nosso olhar, né? Eu estou falando como terapeuta, porque eu estou falando por um outro alguém. Então, o que eu acho que quem mais deve sofrer são as pessoas do autismo leve. Por quê? Porque, assim, elas têm consciência. Aliás, todos têm, né? Mas eles vão ter... É porque, assim... Daí a gente vai ter autismo, por exemplo, com deficiência intelectual, né? Aquilo que a gente falou do espectro, outros com altas habilidades, né? Então, assim, uns vão perceber menos essa maldade, essa exclusão, essa discriminação, esse julgamento. Outros vão perceber mais, né? Então, assim, a sociedade ela precisa entender e ver o autismo de uma outra forma. Olha, nós temos hoje autistas... aliás, não, por que não, né, não ter autistas bem-sucedidos, doutores, mestres, pessoas que levaram a sua vida, passaram pela escola, pela universidade, então assim, e conviveram com o autismo e com todo esse julgamento e essa discriminação. Então, realmente maltrata, né? O julgamento de qualquer... A gente não precisa ser autista para poder se colocar no lugar e saber que o julgamento do outro nos afeta, né? E isso realmente, assim, eu fico pensando nos pais, além da pessoa autista, porque os pais sentem isso, né? Quando a gente fala da criança, o pai vê o olhar do outro em cima do filho. As pessoas têm que parar de apontar assim, se fosse o meu filho, eu queria ver se fazia. Se fosse, isso é uma birra. Não, gente, a gente pode estar vendo ali o que nos seus olhos seja uma birra, aquilo pode ser uma crise sensorial, né? E você está ali apontando, está julgando. Então, isso é difícil para a família autista, sabe? Muito difícil. Bárbara, geralmente as pessoas que têm o autismo, elas precisam passar por algum tratamento, assim, como você mesmo falou, o autismo não é uma doença.
é uma condição. Então, talvez, mesmo que seja aquele com mais leve ou mais grave, talvez, teria que ser o resto da vida, ela precisar de um acompanhamento psicológico, vai depender, como é que funciona geralmente? O que acontece? Lembra quando a gente falou justamente que o nível, né, é o tipo de apoio que a pessoa vai precisar? Sim. A ideia é a gente trabalhar, enquanto terapeuta, a gente trabalha pela autonomia, né? A gente quer trabalhar pela independência, para que essa criança ela se desenvolva e seja o mais funcional possível, né? Existem, como a gente falou, existem pessoas que hoje são adultos, estão no mercado de trabalho, são doutores, mestres e são autistas. Precisaram desse apoio? Não. Precisam ainda desse apoio? Não. Vão precisar de acompanhamento psicológico? Talvez, assim como eu e você, né? Mas tem outros autistas que não, que eles realmente estão no tipo de apoio 3, né, severo. Então são pessoas, por exemplo, que vão precisar de apoio para tudo, apoio para ir ao banheiro, apoio para comer, apoio para se vestir. Então, veja, né, é difícil responder essa sua pergunta porque o espectro ele é muito amplo. Bárbara, vamos dar uma pausa que a gente vai ver agora uma dica de saúde. Sabia que é possível se defender da hipertensão se prevenindo dos fatores de risco? Confira estas dicas de saúde do Dr. Drauzio Varela. Hoje a medicina sabe como funciona o sistema circulatório que mantém a pressão constante nas artérias. Mas o que provoca o aumento da pressão arterial ainda é um mistério. Mas é possível nós nos defendermos da hipertensão, porque alguns dos fatores de risco já são muito bem conhecidos. Um deles é o histórico familiar. Se um dos pais é hipertenso, a chance do filho desenvolver a doença é de 25%. Se os dois pais são hipertensos, a probabilidade aumenta para 60%. A idade é um fator da maior importância. Crianças e jovens podem ter hipertensão, mas o diagnóstico é feito por volta dos 35 anos de idade. Aos 50 anos, quase metade da população sofre de pressão alta. Porcentagem que sobe para 70% ao redor dos 70 anos de idade. Por isso, a necessidade de medir a pressão regularmente aumenta com a idade. Na meia-idade, o risco de hipertensão é maior para os homens, mas na casa dos 50 atinge mais as mulheres. A etnia é um dado importante. A hipertensão é mais comum em pessoas negras. Nelas, pressão alta costuma surgir mais cedo e progredir mais rapidamente. Não deixe de medir a pressão com regularidade, especialmente se você tem hipertensos na família. Nesse caso, a prevenção deve começar na infância. A partir de 1 ano, os pediatras já começam a medir a pressão das crianças. Cuidar da saúde é importante, hipertensão muito mais, né, Bárbara? Mas vamos retomar agora a nossa entrevista. Bárbara, 2 de abril, inclusive, Dia Mundial do Autismo. Fala pra gente sobre a importância desta data e ela seria um momento para se refletir, para se ter mais consciência, para se abordar diversas coisas na sociedade? Olha, essa data foi estabelecida pela ONU, né? É o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Eu acho muito válido isso, porque assim, não é que a gente tem que pensar no autismo nesse momento, nessa data, sabe? Mas assim como a gente tem lá o Setembro Amarelo, né? O Outubro Rosa, né? Para lembrar de questões que são importantes. A gente tem o Abril do Autismo, porque assim, é um momento justamente da gente fazer isso que você falou, tentar sacudir a sociedade para falar assim, olha, existe esse tema, existem essas pessoas, presta atenção, faz parte do seu meio, está na sociedade, entenda, compreenda, porque a informação é o que... Se tem um caminho para a gente diminuir essa exclusão, essa discriminação, é a informação. Sim. Né? Bárbara, você morando atualmente em São Paulo, né? E Sim. trouxe recentemente, já aconteceu um evento aqui em Aracaju, né? O TEA Juntos pela Inclusão, e fala pra gente o motivo, o que a motivou a produzir esse evento, qual foi o objetivo dele, qual foi a abordagem, o foco, né? Que vocês queriam com este evento aqui.
Olha, foi o segundo encontro aracajuano, né? O Juntos pela Inclusão Autismo na Escola. A gente tem alguns eventos, né, na cidade voltados para o autismo. E aí eu fiz o recorte para mim, que é aquilo que eu acho que eu sei fazer melhor, né? Que é a educação da criança autista. Então eu quis falar sobre o autismo na escola porque é a minha vivência. É um espaço onde eu vejo que a gente tem a condição de potencializar pessoas que se tornarão capacitadores, né, e que farão a inclusão acontecer. Então, o Juntos pela Inclusão, ele nasceu justamente por isso, pela necessidade que eu vejo, porque assim, a gente falou um pouco, eu até falei um pouco dos professores, né, da resistência de alguns, mas existem professores assim, extremamente doados para poder aprender, para querer fazer, e carentes de informação, eles buscam, né, informação. Então, assim, acabei de te dizer que a informação é o meio da gente mover, né? E o Juntos pela Inclusão, ele foi isso. Ele nasceu, foi idealizado por mim. Como assistente social, o meu olhar é sempre voltado para as minorias, e o autismo foi a fatia que eu adotei. Então, justamente o Juntos pela Inclusão é para poder contribuir para a criança autista, contribuir para o professor, né, da criança autista, fazer essa junção da escola com terapeutas, com a sociedade, com a família. Esse é o objetivo do Juntos pela Inclusão, a gente discutir o autismo dentro do âmbito escolar. E a probabilidade de que em outros momentos as pessoas tenham novamente este evento, quem sabe no próximo ano, para participar, para interagir, para aprender, né? E ter esse outro olhar, que eu acho que muito mais que tudo isso que você está dizendo é abrir os nossos olhos para um outro olhar, né? Eu acho que bater nessa tecla de que, olha, para de tratar que é diferente, né? São diferentes, são iguais, tem algumas coisas que, como eu tenho uma cor de pele, você tem um cabelo, eu tenho outro, então não são pessoas que devem ser deixadas de escanteio. É como se você me perguntasse assim, Bárbara, quais são as dificuldades de ser mulher? Veja, você poderia responder isso também, assim como eu, né? E seriam respostas diferentes. Porque, assim, apesar de estarmos dentro da mesma questão e do mesmo gênero, somos mulheres, né? Sim. Nós recebemos o mundo de forma diferente, nós passamos por experiências diferentes. Você pode ser exposta até a mesma experiência que eu, e nós vamos receber isso e sentir isso e reagir a isso de forma diferente, né? A gente precisa entender que a diferença não tem que nos separar. Sim. Nós temos que respeitar o outro com as diferenças do outro. Eu vou falar para você que o autismo me ensinou muitas coisas. Eu simplesmente amo o meu trabalho. Eu amo trabalhar com a criança autista. Ela me ensina a falar menos. Estou aprendendo ainda, né? Ela me ensina a observar detalhes. Ela me ensina a observar os outros. Então, às vezes eu estou ali com a criança, sabe? A gente já teria 1000 histórias para te contar. Às vezes a gente está ali ensinando e aí ela simplesmente para e pega no cabelo da gente, olha, e está ali observando assim a minha expressão, né? O que a gente faz, o que a gente não faz. O que a gente parou de fazer. A gente parou de fazer. Você está entendendo? Então, assim, eu acho que se a gente realmente conhecer, né? Eu acho que está faltando conhecimento e informação. Se a gente conhecer, a gente vai parar de julgar. E a gente vai passar a amar, porque nós somos seres humanos e, de forma geral, não é só com autismo, não. Nós estamos perdendo a capacidade de amar um ao outro. E isso é geral. Né? Justamente. Em todo o programa, Bárbara, eu sempre falo sobre uma coisa. Todos os médicos que chegam aqui, e não importa o tema, eu digo, mas doutor, o que a gente pode fazer no dia a dia para que essa doença não chegue, para que melhore? E todos dizem a mesma coisa. A gente precisa pausar mais, a gente precisa se alimentar melhor e fazer atividade física. E é justamente essa vida corrida que está fazendo a gente atropelar muito, e eu acho que atropelar inclusive os sentimentos. A gente está muito frio, a gente está vivendo agora de forma tão corrida, e aí às vezes eu pergunto, peraí, a gente está correndo, mas para chegar onde mesmo? Porque nem às vezes a gente sabe onde é que quer chegar. E eu acho que em relação a isso, quando você fala, a gente para, assim, eu acho que quem está em casa também ficou verdade, né? Parar, aprender com o outro. Todo mundo tem algo a ensinar. E a gente começar a ver essas pessoas que têm
o autismo de uma forma diferente, de um olhar mais carinhoso, de uma pessoa que precisa talvez de um acolhimento maior, de muito mais amor. Então, a gente realmente trabalhar esse outro olhar, né, Bárbara? Sim, sim. Inclusive, assim, olha, a gente precisa, quando olhar para o autismo, não olhar para alguém incapaz. Isso. Sabe? Por que você olha para o autista e você... Acho que as pessoas estão ali vendo um diagnóstico. Você está entendendo? E isso pode causar o que você falou em algum momento aí, assim, que pode causar medo, né? Né? Gente, olha, como a gente já falou, o autismo ele não é uma doença, o autismo não é contagioso, existe uma pessoa por detrás do autismo, né? Assim, não se separa o autismo da pessoa. A pessoa autista, né? Faz parte dela, é uma pessoa com aquelas condições. E isso não impede, eu sempre digo isso, todo mundo aprende. Todo mundo aprende. A criança autista, ela aprende. Ela às vezes vai precisar de estratégias diferenciadas, né? Aliás, quando a gente fala, o público autista é o público da educação especial. E quando a gente fala de educação especial, a gente está falando de pessoas que vão precisar de ter uma relação de aprendizagem e ensino diferenciada, capacitada, né? Mas essas pessoas aprendem. E Sim. essas pessoas precisam da validação da sociedade, como todos nós precisamos. Isso, né? Verdade. Bárbara, eu sei que tem muitas pessoas que nos assistem agora e vai indicar para o amigo, para o primo, ou que descobriram recentemente que são autistas, outros que acabaram de descobrir que o filho pequeno é um autista. E aí é como a gente falou, o que sai do padrão às vezes assusta, né? E as pessoas ficam transtornadas. Eu estava falando com um médico recentemente e a gente estava falando sobre o câncer. E seja lá onde for, no dedo, num órgão muito importante, a gente já acha que o diagnóstico é de que, não, eu estou com câncer, eu vou morrer, né? Porque a palavra assusta. E os médicos sempre dizem, não é por aí, vamos lá, a gente vai trabalhar e vai dar certo. Para quem está nos assistindo e que tem alguém na família que está sofrendo, né? Porque descobriu que o filho é autista ou é um adulto que também descobriu, o que é que você teria a dizer para essas pessoas? É difícil. Mais uma vez eu te digo que eu não vou falar como mãe de uma criança autista, né? Eu sou filha de TDAH, eu tenho irmão com TDAH, sobrinho, marido, mas eu não posso falar como uma mãe atípica. Mais uma vez eu vou falar como uma terapeuta que acolhe mães atípicas e que vive com crianças atípicas. O que eu posso falar é que assim, não adianta a gente também romantizar. Nenhuma de nós, mulheres, que a gente sonha com a maternidade e passa pela gestação, nenhuma de nós sonha em ter uma maternidade atípica. O meu sonho é ter um filho autista. Ninguém sonha isso, tá? Então, não vamos romantizar. Essas mães carregam as dores delas, dores que só elas sabem. É muito difícil. Aliás, a maternidade é difícil. A maternidade típica é uma coisa que a gente sente que, por mais que a gente planeje, é despreparado, né? E você imagine a maternidade atípica. Então, assim, essas mães realmente sofrem, é difícil. Imagina, às vezes, você tá ali vendo o seu filho, pode ser uma cólica e a criança não sabe lhe dizer o que é. Imagine a angústia dessa mãe. Imagine a angústia dessa mãe levar essa criança que tem dificuldade de comunicação, de socialização, que tem questões sensoriais. Imagina essa mãe colocar esse filho na escola, mandar na van. Então, assim, olha, eu acho que no dia a dia deve ser um sofrimento terrível. Mas independente de ser mãe típica ou mãe atípica, o que eu posso falar agora é como mãe. Como mãe eu posso te dizer que, assim, independe a questão do que o nosso filho tem, é nosso filho. Então, assim, olha, como você disse, ninguém quer ouvir ou receber nenhum diagnóstico, tá? Mas não se prenda no diagnóstico. Assim, olhe para o diagnóstico como um divisor de águas. Olhe para o diagnóstico como algo que vai, assim, lhe possibilitar saber qual caminho você vai seguir. Se você tem um diagnóstico, significa que você vai poder buscar ajuda especializada. Significa que você vai poder dar o que o seu filho precisa. Imagine se você não soubesse. Quer dizer, você ia ser negligente aos cuidados do seu filho. Né? Então, usa isso ao seu favor. Eu sei, existe um momento, certamente, do luto ali, né, de chorar essa maternidade que você talvez não esperasse ou não desejasse que fosse assim. Mas é isso mesmo, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Vá buscar, assim, existem mães autistas que quanto antes aceitaram
essa é a minha causa, essa é a minha questão, esse é o meu filho, vou à ajuda, intervenção precoce. Hoje a gente tem a criança extremamente desenvolvida. Então, assim, olha, eu espero que essas mulheres, essas mães, sejam eternamente fortes para continuar educando seus filhos, como todas as outras mães, mas a mãe atípica realmente enfrenta um desafio muito maior, além de todo aquele julgamento social que a gente já falou, que isso deve, assim, dilacerar o coração dessa mãe. Mas elas são fortes, eu tenho certeza que vai esperar isso também, né, Bárbara? E a sociedade precisa acolher essa mãe, né? Isso. Por isso que a gente precisa falar tanto. Olha, a gente tem não é um autista, a gente tem uma família atípica para acolher, entendeu? Com certeza. Bárbara, muito importante, muito esclarecedor. Com certeza eu ficaria com você horas, mas a gente precisa encerrar o programa. Eu que agradeço. Eu agradeço a sua participação. Não, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Seja bem-vinda sempre. Quando estiver aqui na terrinha, pode deixar. É só falar. Em breve, Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá.